Olá pessoal, eu sou o Adriano Gomes da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a reforma íntima. Esse assunto que nós espíritas gostamos muito de abordar, né? E é um tema bastante predileto a todos nós. Pois bem, a reforma íntima, se formos partir do começo, significa a rigor o conhecimento de si mesmo, identificar particularidades que ainda nos desconfortam no campo da moralidade para tentar uma nova perspectiva e um ajustamento a essa nova realidade. Mas reforma, como a gente sabe, é qualquer mudança de forma, é uma mudança estrutural, organizacional, qualquer que seja a natureza, não é? E com vistas a um aprimoramento e uma melhoria. E assim, com a reforma íntima, não é diferente. Pois bem, a gente parte da concepção de que há duas situações imbricadas nesse processo da reforma íntima. Há fatores endógenos que dizem respeito ao nosso mundo interior e há fatores exógenos que estão relacionados exatamente à questão do meio ambiente, da sociedade, de um aspecto mais macro fora do sujeito. Mas a reforma íntima surge exatamente nessa correlação de fatores, estabelecendo um fluxo de mão dupla para que se efetive a reforma íntima, não é? Allan Kardec, na questão 919, perguntou aos espíritos qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal. E a resposta foi essa: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Obviamente, o sábio a que se referia era Sócrates. Ele viu a inscrição: homem, conhece-te a ti mesmo. E isso passou a fazer parte da retórica de Sócrates no dia a dia, inclusive na interação com os seus discípulos, como uma base de um processo de reforma interior. Homem, conhece-te a ti mesmo. Porém, vem o primeiro questionamento. Eu posso me conhecer efetivamente? Eu desejo me conhecer? Se sim, como é que eu posso me conhecer? E o que eu faço desse conhecimento uma vez adquirido? Ora, este conhecimento acontece a todo instante, a partir do momento em que eu desenvolvo um mecanismo que é absolutamente necessário quando se diz respeito à reforma íntima. É o querer, é o desejar. Então eu só vou, de fato, estabelecer um mecanismo de reforma íntima se eu quiser, se eu desejar. E para que isso aconteça, eu preciso trazer luz para a minha consciência, eu preciso ter, então, um nível de conscientização muito expressivo, de tal sorte que me leve a me defrontar comigo próprio, todos os dias, todas as horas, não é? Fazendo um questionamento sobre quem eu sou e o que eu desejo ser. Porém, né, dentro da literatura espírita há um vasto conhecimento relacionado a esse tema, e Hermance Dufour, na psicografia de Vanderlei Soares, me perdoe, vai dizer exatamente isso, que não há necessariamente aí uma neurose de angelitude, uma neurose de beatificação, de santificação nesse processo, uma vez que somos reconhecedores
da nossa ainda inferioridade, da nossa, às vezes, impotência de fomentar uma reforma interior. Mas o que não implica dizer que a gente deve postergar esse processo mediante alguns subterfúgios, dizendo mais ou menos que eu sou imperfeito e que vou deixar isso para a próxima existência, para a próxima reencarnação. O Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez, já fala de vários e vários contextos relacionados à reforma íntima. Por exemplo, a reforma íntima e o conhecimento de si mesmo é importante, porque a partir do instante em que eu me conheço, eu vou vendo então determinados hiatos, determinados contextos, determinadas situações que me levam a pensar a reforma íntima como algo que precisa ser estabelecido no meu campo e no meu mundo interior, né? O como conhecer-se, aí sim, aí Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, e no item Os Bons Espíritas, vai dizer o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. Então, a gente observa aí que Allan Kardec foi muito sábio, como sempre, não é? Como em tudo, e ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E aí sim, ele não parou por aí. E pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. Então, o esforço, né, a luta interior diária, constante, para que venhamos a desenhar um novo cenário dentro de nós próprios, sim, é um desafio diário, é um desafio constante, se nós de fato temos a consciência e queremos um novo horizonte para a nossa existência. E por que isso? Por que queremos? Simplesmente por uma razão. Porque também desejamos ser felizes. Portanto, à medida que nós vamos mudando interiormente, até por uma questão de compensação interior, a gente vai adquirindo a felicidade. Assim é a evolução, não é? E o conhecer-se no convívio com o próximo. Pessoal, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, diz o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, é a mais completa expressão da caridade. É a mais completa expressão da caridade, pois que resume todos os deveres para com o próximo. Então, pessoal, é na convivência com o próximo que a gente vai também se compreendendo, não é? Será que o próximo, o outro, indica os meus pontos negativos? Será que ele tem razão? Se ele tem razão, o que eu posso fazer para melhorar? Numa espécie de espelhamento, não é? Porque tudo o que eu tenho comigo, pessoal, inevitavelmente eu vou espelhar no outro. Isso a psicologia já fala. Ou seja, aquilo que eu carrego comigo, eu coloco as lentes e amplio para enxergar no outro. Então, se eu enxergo, obviamente, os defeitos alheios, seguramente eu os tenho, não consegui superar ainda, não é? Então, o conhecimento no convívio com o próximo é sim uma prerrogativa para que a gente venha, de fato, compreender quem somos nós.
Isso é um fator absolutamente indispensável. O conhecer-se pela dor. O conhecer-se pela dor, Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, bem-aventurados os aflitos, disse: todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência, remontem pouco a pouco à causa dos males que os afligem, e verão se as mais das vezes não poderão confessar: se eu tivesse feito, ou se não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Então, muitas vezes nós procuramos o mal, muitas vezes nós, com os nossos próprios excessos, é que vamos amplificando a dor na alma e no corpo. Mas a dor, pessoal, a dor nos leva a esse processo de interiorização, a este mergulho dentro de nós próprios. E é nesse dispositivo de introspecção é que vamos nos conhecendo melhor. Ora, quem nunca esteve preso no leito de dor, nas aflições, nas angústias, esteve então pensando sobre si próprio, não é? Então, o conhecimento pela dor é sim uma outra possibilidade que temos para o autoconhecimento, né? E o conhecimento pela autoanálise. Conhecimento pela autoanálise. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 919A, diz o seguinte: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, como eu me referi há pouco, a Sócrates. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Qual o meio de chegar a isso? E a resposta de Santo Agostinho, pessoal, foi brilhante, que diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, olha bem, fazer o que eu fazia, né? Então eu interrogava a minha consciência. Isso muitas vezes é o que nos falta. Interrogar a própria consciência em qualquer parte do dia, em qualquer momento, mas aquele instante em que a gente vai, por força, né, do repouso físico, vai então fazer este mergulho, dar este mergulho dentro de nós próprios. E aí Santo Agostinho, o Espírito, diz: eu passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se não havia faltado ao cumprimento de algum dever. Será que a gente está faltando com o cumprimento de algum dever? Será que as nossas falhas, os nossos erros ainda nos inquietam, nos incomodam em relação ao próximo, no ambiente de trabalho, nas interações do dia a dia? Porque a partir daí é sim que a gente vai recair sobre os fatores exógenos. Eu acabei de falar sobre os fatores endógenos, porque à medida que eu vou me conhecendo, eu vou me transformando, e este ato de transformação vai se respingando na sociedade. A sociedade
Não é que é um mecanismo absolutamente natural, não é. Eu preciso também fazer com que este conhecimento que eu já tenho de mim mesmo, eu preciso estabelecer um esforço, um sacrifício de ir ao encontro das pessoas, dos sujeitos sociais que estão em toda parte, não é? Então, aquelas pessoas que precisam ou precisam, sei lá, de uma palavra amiga, de questões financeiras, sabe, da caridade material, que também é falada na literatura espírita, no evangelho espírita, a caridade material, a caridade moral. Então, a gente precisa ir ao encontro dessas pessoas na sociedade. Então, pessoal, é nessa interação entre os fatores endógenos, que dizem respeito a mim mesmo, e os fatores exógenos, que dizem respeito ao outro, é que nós vamos nos encontrar, é que nós vamos nos promover como sujeitos de transformação, de espiritualidade. Então, nesse fluxo de mão dupla que me referi, é que vamos, então, estabelecer essa reforma íntima. Pois bem, quando partimos em busca do outro, já nos reconhecendo enquanto espíritos fragilizados pela nossa própria imperfeição, nós vamos então nos deparar com o eu real e com o eu ideal, aquele que eu sou e aquele que eu desejo ser. Obviamente estamos fadados à felicidade como espíritos imortais, eternos, infinitos, né, criados por Deus, simples e ignorantes, mas aí através das sucessivas reencarnações nós vamos então migrando rumo ao infinito, não é? Mas às vezes é nesse ato de identificação de nós próprios, né, o eu real e o eu ideal, é que muitas vezes nós sentimos um impacto ao identificar as minhas fragilidades, né? Ao identificar quem eu sou. Muitas vezes desenvolvemos uma angústia de saber de que necessito mudar. E isso também gera uma espécie de ansiedade, porque nem sempre o que eu quero mudar eu conseguirei em breve tempo. E nós não vamos conseguir mesmo. Gente, é uma aquisição, é um processo de conquista gradual, efetiva. E muitas vezes precisamos reconfigurar, reestabelecer o nosso discurso, porque muitas vezes nós dizemos não para nós próprios, né? E sabedores que somos que essa palavra não, esta negativa das nossas existências que está presente desde a nossa formação familiar, educacional, escolarizada, formal, ou mesmo no ambiente doméstico, essa palavra não está muito presente no nosso dia a dia. Não faça isso, não faça aquilo, isto não é bom para você. Se você fizer, não vai dar certo. Então, o não está muito presente dentro de nós. E se está presente dentro de nós, esta palavra não passa a ser, então, um elemento linguístico de resistência interior. Então, ao invés de dizer, eu não consigo perdoar, olha a palavra não aí presente. Vamos ser mais positivos. Vamos ser mais afirmativos, mais prospectivos. Então, quando eu observar as minhas fragilidades, não precisamos evocar a palavra não. E aí dizer, por exemplo, eu não consigo perdoar.
Vamos substituir. Vamos substituir e falar: eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Eu consigo perdoar. Ah, eu não vou conseguir. Sim, eu vou conseguir. Então é substituir as palavras negativas pelas positivas. E assim também vamos gerando um campo favorável, um campo propício para que a reforma íntima aconteça, né? E aí também nesse aspecto cabe aqui a colocação de que nós temos como prerrogativa sempre os desculpismos, né? Dizer, é porque eu sou imperfeito, é porque eu vou deixar para a próxima reencarnação o que agora eu ainda não consigo. Pessoal, isso não faz sentido para o momento, não é? Não faz sentido. A gente precisa dar o pontapé inicial. E o pontapé inicial é exatamente agora. No presente momento, é hoje. É no dia a dia, é no convívio com o outro. É nas relações interpessoais que nós vamos sim encontrar uma motivação maior para a reforma íntima. E encontrar o sentido da reforma íntima. Porque a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente a vivência ética e moral. Pessoal, então eu também costumo pensar que a reforma íntima não é uma questão de hábito. Não é uma questão de hábito, ou seja, a gente não vai tornando um hábito algo que eu necessito de fato realizar como consciência. Não é uma questão de hábito. Então, por exemplo, se eu fizer muita caridade, eu vou tornando isso um hábito. Não. Hábito é lavar as mãos, higienizar, fazer a higiene bucal todos os dias, todas as horas que necessitamos. E isso é um hábito que nós adquirimos por força da necessidade. Mas reforma íntima não. Reforma íntima é um trabalho de conscientização. E como eu falei, para eu me conscientizar, eu preciso querer. Eu preciso desejar, tá certo? Então, eu imagino também que essas perguntas devem pautar a nossa vida diária. E é com elas que eu já vou me encaminhando para essa breve fala que eu tive aí com vocês. Então, por que eu preciso me reformar, não é? Espero que eu tenha deixado claro. Por que eu preciso me reformar, não é? Quando eu me reformar? Como? De que forma? De que maneira? Onde? E o que isso vai ter implicação na minha vida? Tá certo, pessoal? Então, fica aqui para todos nós, para mim, para você, para todos nós pensarmos, né, a respeito da reforma íntima, sob a ótica da doutrina espírita, sobre o que o Evangelho segundo o Espiritismo diz, sobre o que o Livro dos Espíritos fala na sua terceira parte das leis morais, que é um compêndio, enfim, ali está muito presente essa noção da reforma íntima, tá? Do autoconhecimento. Então, que a gente possa pensar todos os dias, todas as horas, sobre nós próprios, sobre quem somos e sobre quem gostaríamos de ser. E que isto, obviamente, não se resvale apenas dentro de uma bolha egoística, dentro de nós próprios, mas que isso possa proporcionar uma reforma social a que a doutrina espírita propaga, né? E que de uma forma tão esperançosa aguarda de todos nós
sob a égide de Jesus e através das suas sábias palavras, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então o amor deve regir as nossas vidas. O amor deve estar na ordem primeira das nossas considerações, se a gente quer de fato estabelecer uma nova ordem de vida, um novo conceito para saber quem eu sou e para viver aqui na Terra, na presente reencarnação. Um forte abraço a todos e todas.